E eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia em Tiago no capítulo 5. Nós vamos ler aí um versículo somente. Nós vamos ler Tiago 18, porque é o tema da nossa festa de aniversário aí de 6 anos do Ministério Efraim aqui em Teresina. E o versículo-chave para a celebração dessa festa é: então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Esse aqui é o tema que a gente escolheu para a celebração dos nossos 6 anos, e a terra produziu seus frutos. E esse versículo é muito chave para a nossa vida nesse ano específico. Desde o começo do ano estamos orando pelo um tema do ano, um tema anual, né? Os dias de Elias. E aí, aqui em Tiago, nós nos deparamos com esse entendimento. Tiago contando um pouco da história que se refere a Elias, daquele período que se refere ao profeta Elias, onde se teve ali um período de estiagem, porque Elias orou, determinado ali por uma palavra profética direcionada por Deus. Ele orou e teve um tempo que não choveu. E depois Tiago já pega esse versículo aqui e fala que orou de novo, Elias orou novamente e agora tinha chuva. E a decorrência disso, né, o resultado disso foi que agora a terra produzia seus frutos. E esse foi o tema que trouxemos para o nosso aniversário de 6 anos de Ministério Efraim aqui em Teresina, porque nós sentimos isso. Nesse tempo de 6 anos, nós conseguimos perceber os frutos que a terra já produziu, os frutos que esse ministério já tem colhido aqui nessa terra. Esses frutos são verdadeiros, são reais, são preciosos. E esses frutos aqui vão fazer toda a diferença para o restante da nossa caminhada aqui como igreja, aqui como ministério. Então, 6 anos aqui para a gente foi um marco. A celebração começa agora, nesse Shabat, mas se estenderá até domingo. Lá no ministério, lá na igreja, teremos um culto presencial, mas também online, e vamos celebrar a presença do nosso Deus por esses 6 anos. Vamos agradecer a presença dele no ministério por esses 6 anos. E Tiago traz esse entendimento. Nos dias de Elias, houve um tempo que se orou, choveu e a terra produziu seus frutos. Isso me chamou muita atenção. É tempo de celebrar pelos frutos que nós colhemos nesse lugar. E eu fui me deparar com o texto de Tiago, como ele chama aí a existência dos frutos. Ele chama Elias para perto dele, como testemunho, diz: orou, choveu e vieram os frutos. Sobre chuva eu falo muito ali no livro, né? Por isso celebramos a festa. No livro eu falo muito sobre as definições das chuvas, as chuvas que chegam para a colheita. Eu faço um estudo ali completo de como se processam as colheitas ali na terra prometida, na terra de Israel. Você acompanhando ali no livro, você vai perceber, tem fruto todo mês, tem fruto todo mês. Então nunca cessa o fruto. E esse significado do fruto é um significado lindo, é um significado pleno, muito amplo, porque é um significado do fruto que vai permanecer, e esse fruto é um resultado. Teve uma semente, teve a chuva, e essa colaboração do trabalho do semeador, essa colaboração com a chuva que vem do céu, isso é um trabalho colaborativo que resulta nos frutos sendo produzidos. E Tiago direcionou na sua escrita dizendo: a terra produziu o seu fruto, porque houve um trabalho ali colaborativo dessas duas frentes, né? Então você que semeia em alguma coisa, você está semeando o seu trabalho. E quando você consegue raciocinar em um conceito de colaboração com o Senhor, e ele te abençoa, essa chuva aí denotada de bênção, essa chuva vai produzir ali um resultado, e você vai poder dizer então profeticamente: a terra produziu os seus frutos. Isso é significativo hoje para a gente, porque os frutos são esse resultado de uma semente que foi plantada. No Evangelho nós sabemos que a semente tem um significado muito forte,
com a palavra que é semeada, a palavra que é plantada, essa palavra é o evangelho. Olha só como a gente traz uma definição. A gente tem um vídeo do culto passado aí também no canal. Se você não assistiu, você pode assistir o verdadeiro evangelho, onde a gente vai explicar ali algumas definições sobre o que é o verdadeiro evangelho, e o evangelho lhe traz os seus efeitos. Então, o resultado do evangelho, ou o fruto do evangelho, né, são os efeitos do evangelho, são os frutos. Então, esse conceito que Tiago traz aqui para mim, eu posso traduzir para o nosso tempo como sendo o efeito do evangelho que nós vivemos. São os frutos que nós podemos apresentar. Então, veja só comigo, 6 anos de um ministério pregando o evangelho em uma região. E aí, o Senhor abençoa com a sua chuva espiritual. Então, nós temos os resultados desse evangelho que foi semeado, os resultados, os efeitos desse evangelho vão ser produzidos. E aí a gente começa a ver, tem frutos. A mesma forma eu posso comparar com todos aqueles que fazem parte desse ministério. Você tem recebido a semente da boa palavra. A chuva do Senhor está sobre você. E o resultado, e o fruto começa a aparecer. Você também tem uma coleção de frutos. À medida que a gente vai caminhando junto nessa toada, nesse caminhar de semear a palavra, o Senhor derramar sua chuva, nós vamos colhendo os nossos frutos. Então nós temos frutos que são os efeitos do evangelho na nossa vida. Quando eu recebo o evangelho, ele vai gerar em mim uma colheita. São os frutos. É isso que todo mundo vai ver. Na árvore não é assim? A árvore está frondosa, tem frutos nela, todo mundo vê. Mas aquele período que não tem fruto, ela ainda está ali se nutrindo, né? Está ainda na época de que vai começar a florescer. Só há uma expectativa. Começaram as primeiras flores a aparecer. Então vem uma expectativa. Vai haver um fruto, mas ainda não houve. Até que todo mundo consegue perceber. Olha só, eu estou vendo, essa árvore está carregada de frutos. Então tem fruto vindo por aí, a gente vai poder colher porque tem frutos. Olha só como isso é maravilhoso. O evangelho, o efeito dele vai ser o fruto que você vai poder segurar, obter, adquirir, ficar ali com você, internalizar. É o seu fruto, o resultado do evangelho na sua vida. Então a gente descobriu já ali o que é o verdadeiro evangelho, e agora a gente já sabe o que são os efeitos desse evangelho na nossa vida. Quando eu tenho o evangelho na minha vida, os efeitos vão começar a aparecer. Tiago fez um link. A terra produziu os frutos na época de Elias. E Tiago sabia do que estava falando porque ele participou de um evento onde Jesus passou por uma terra, era ali a terra, a geografia dos samaritanos. E ele estava junto com João. E Jesus não estava sendo bem recebido ali naquela região, naquela geografia, naquele momento. E aí João teve uma brilhante ideia. Senhor, já que eles não estão te recebendo aqui, eu me uno a Tiago em uma ideia. Por que o Senhor não ora? Basta a sua autorização. A gente ora e vai cair fogo do céu para consumir todos eles. A gente também já estudou isso aqui no ministério. A gente sabe que essa ideia João não teve do nada. Conversando com Tiago, eles não tiveram do nada. Mas eles conheciam a história de Israel. E na história de Israel nós vamos ver que nos dias de Elias, isso está no comecinho do segundo livro aos reis, de reis, segundo livro de reis. Bem no comecinho do segundo livro de reis, já tem essa história onde Tiago e João conheciam. Onde o rei de Samaria, ferido, se acidentou, ficou ferido, mandou chamar o profeta Elias. E o profeta Elias tinha uma palavra de destino para ele, mas naquele momento não havia autorização de Deus ainda para Elias ir até o rei. E aí Elias orou e caiu fogo do céu e consumiu a guarda do rei.
por 2 vezes. Na terceira, pedido de misericórdia do guarda. E aí o Senhor falou a Elias: vai com esses homens. Chega de mandar fogo do céu para consumir a guarda dos samaritanos. Olha só como Tiago e João, conhecedores que eram da história de Israel, eles lembraram dessa ideia. Os samaritanos estão sendo empecilho para nós? Então vamos fazer que nem Elias. Vamos orar e venha fogo do céu. Que tal, Senhor? E aí Jesus socorreu, né? Isso é Lucas capítulo 9, né? Jesus socorreu, não vim. Você não sabe de que espírito eu sou, né? Você não sabe de que espírito eu sou. Eu não vim para destruir o ser humano, mas para salvá-lo. Quando a gente tem evangelho na nossa vida, os efeitos vão aparecer. A árvore não pode esconder os seus frutos. Todo mundo vê, está lá o fruto. Então, quando acontece isso, o evangelho está dentro de você, os frutos vão aparecer. Não dá para esconder. Os frutos aparecem. Olha só o evangelho dentro de Jesus. Aí ele mostra o efeito desse evangelho, dizendo: não vim destruir. Eu vim salvar. Eu sei o que aconteceu na época de Elias, mas eu vim salvar. E a pergunta para a gente refletir nesse Shabat de hoje é: dentro de nós tem um evangelho semeado, tem um fruto a ser colhido, não dá para esconder. Então todo mundo consegue ver em você os frutos do evangelho? É uma pergunta dolorosa, né? É uma pergunta confrontadora. Mas será que a gente consegue ver? Será que todo mundo consegue perceber o fruto que flui aí de você, do evangelho que está semeado em você? Eu achei um link perfeito para falar de João capítulo 4, porque Tiago e João estavam juntos. Tiago deixou esse registro ali, né, ao passando, né, bem ali pertinho ali, ele deixou, olha, eu sei a história de Elias. Orou e veio chuva e produziu a terra o seu fruto. Mas João também passou por esse momento aí de orar e pedir para que viesse fogo do céu sobre os samaritanos. E João, no evangelho que escreveu, João capítulo 4, ele fala de um episódio da mulher samaritana. Então esse João que ficou orando ali em Lucas 9 para que caísse fogo dos céus, ele participou de um momento com Jesus, participou de uma janela ali evangelística de Jesus. Jesus no poço ali, e chegou uma mulher samaritana, meio-dia, no alto calor, chegou uma mulher samaritana, e os efeitos, os frutos apareceram de imediato. Porque Jesus começou a conversa dizendo: eu tenho sede. Dá um pouco dessa água aí para beber, essa água que você está tirando. Me dá um pouco dessa água para beber. O fruto começa a aparecer. Parece uma coisa comum, uma coisa banal, a gente conversar com outras pessoas. Uma pergunta começa: você pode me dar um copo de água? Olha só que pergunta mais banal, que pergunta mais corriqueira. E parece que isso não tem efeito algum, mas pode fazer toda a diferença na vida da outra pessoa. Isso pode ser o efeito do evangelho na sua vida. Isso pode ser o fruto do reino já aparecendo em você. Foi o que Jesus falou. Ele foi usar uma coisa normal, um atrativo. E iniciou uma conversa, gente. É começar uma conversa. Porque todos nós somos seres relacionáveis. Nós nos relacionamos uns com os outros, conversamos uns com os outros. E às vezes a gente escolhe os temas das conversas que são temas descartáveis, né? Poderiam ser jogados fora, jogados no lixo, porque não contribuem em nada. Então ele começou com uma perguntinha: pode me dar água? Pode tirar um pouco de água para mim? E a mulher já veio trazendo o contexto: olha, tem problemas entre os samaritanos e os judeus. Lembra de Elias orava e caía fogo. Lembra do reino norte, do reino sul. Lembra da competição. Lembra só como isso aqui tudo foi exacerbado na época da construção do templo. Esdras, Neemias, como isso tudo foi aflorado, foi levado a risco e até hoje a gente não se dá bem. Ela começou a trazer o contexto: como é que vem tu e me pede água?
A gente tem uma rixa, a gente tem um problema. Não está centrado aqui temporalmente, mas vai que ela já conhecia a história. Daqui a pouco alguém vai orar para que venha fogo do céu de novo sobre os samaritanos. Isso vem com a ideia de começar uma conversa comigo, me dá um pouco de água. Então ele já tem uma separação. Porém, ele usou esse arcabouço histórico que a mulher estava expondo. Então ela sabia da história. E na resposta que ela deu, o fruto veio à tona. Evidentemente. De forma evidente. O fruto veio à tona porque Jesus citou o Pentateuco samaritano. É um conjunto de documentos. E desde aquela separação que houve entre os judeus e os samaritanos, começou-se a escrever também, os samaritanos esperavam um Messias. Assim como os judeus esperavam o Messias, os samaritanos também. Então tem algumas diferenças entre o Pentateuco que nós temos na Bíblia e o Pentateuco que os samaritanos consideram. Tem algumas diferenças. Vão ter lá um monte sagrado para eles, é diferente do monte sagrado que tem na Bíblia. Então tem uma série de detalhes que são alternados, mas a esperança por um Messias é comum. Eles também querem. Eles querem um Salvador. Sabendo desse arcabouço, qual foi a resposta de Jesus? Eu já estou aqui em João 4, versículo 26. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, eu sou o Messias. Foi assim que ele fechou a resposta para ela. Você conhece a história? Ele começa a falar: eu tenho sede. E se você soubesse quem é que está falando contigo, pediria água para mim, eu te daria uma água, mas uma água viva. E quem prova dessa água viva jamais tem sede. E ela: meu Deus, então eu quero. Quem é que pode me dar ele? Eu posso. Eu sei que o Messias há de vir, ele diz: eu sou o Messias. Então ela traz ali esse contexto e ele crava: eu tenho uma boa nova para te dar. Eu tenho uma boa notícia para te entregar. Eu tenho um evangelho para semear em você. A evidência de que o evangelho está dentro de mim é eu passar esse fruto para você. Dentro do fruto tem uma semente. É a semente do evangelho que agora vai frutificar em você. Eu sou o Messias. Foi como ele falou. Mas eu e você podemos semear esse fruto também dizendo: eu conheço o Messias. Eu conheço Jesus Cristo. Eu conheço o Salvador. Em mim essa semente já foi plantada. Eu quero oferecer esse fruto para você, para que essa semente do evangelho também entre em você. E aqui nós fechamos o contexto do entendimento. Sabemos que o evangelho é essa semente da boa notícia, da boa nova. E o efeito é esse evangelho ser entregue como um fruto, seja de que fruto for. Você entrega esse evangelho. Jesus fez isso. Eu tenho sede. Usou o cotidiano para apresentar para ela um evangelho. Eu que falo contigo sou o Messias. Sou a boa nova. Eu sou o teu Salvador. Hoje nós temos tant, tant, tantas oportunidades para passar esse fruto adiante. E aí onde a gente vai ver, vai consolidar. Se o fruto do evangelho está dentro de nós, esse fruto ele vai ser natural, ele vai sair naturalmente, ele vai ser exposto naturalmente. Ele deve sair, todo mundo vai ver. Onde você for, você está dentro desse contexto. Seja no seu trabalho, seja onde for, né? Onde for, esse fruto vai estar evidente, todo mundo vai ver. Agora, se onde você trabalha, ninguém consegue perceber esse fruto, onde você estuda, ninguém consegue perceber esse fruto, na sua casa, na sua família, entre os seus amigos, ninguém consegue ver esse fruto não é evidente, ninguém mostra, então essa árvore não está frondosa, então não está produzindo esse fruto. Então pode ser que
ainda esteja faltando alguma coisa. Porque se tiver semente e se tiver a chuva do Senhor, a terra produzirá o seu fruto. Então o que está faltando? Está faltando mais semente do Evangelho na sua vida? Ou está faltando a chuva do Senhor? Ele não deixou a chuva. Porque quando a gente ora, a chuva vem. Não foi assim com Elias? Ele orou mais uma vez e a chuva veio. E Tiago estava em um contexto escrevendo ali. Elias era homem que nem a gente. Tinha falhas, tinha erros. Mas ele orava. E Deus respondia. Ele está incentivando. Orem vocês também. Orem e vai vir a resposta do Senhor. A não ser que esteja faltando a semente do Evangelho em você. Se está faltando, eu estou entregando agora para ti. Toma aí a semente do Evangelho. Toma aí para você a semente do Evangelho. A semente do Evangelho agora é colocada na sua direção. Toma aí a semente do Evangelho. Que venha a chuva do Senhor e ela possa produzir. Como que eu faço para consolidar esse fruto então, pastor? Porque eu assumo, eu quero mais da semente do Evangelho na minha vida. Agora chegou a hora de você se aprofundar. Porque um dos efeitos do Evangelho, um dos frutos do Evangelho, é a experiência que você tem com Jesus Cristo. Então, o quão experiente com Ele você é, o quão relacionado com Ele você é, você tem conversado com Jesus, é isso que se define como oração. É você falar com Deus, fala com Ele, isso é oração. E a chuva vai vir e a semente vai brotar. E é isso, fruto é isso. Então esse efeito é o meu relacionamento, eu tenho que me relacionar. Então como é que eu vou me relacionar com Jesus? É por meio da fé. Então eu tenho fé e me relaciono com Ele. João capítulo 4, no versículo 19. Reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta, porque ele usou apenas uma palavra contra ela. Aliás, na direção dela. Ele perguntou, mulher, cadê teu marido? Olha só como agora avançou mais a intimidade, o relacionamento, uma abertura. Não dava para ter começado a conversa com isso. Ele começou a conversa com água. Mas quando a gente se relaciona, vai convivendo, é óbvio que vai se abrindo mais portas para o relacionamento, vai se abrindo mais detalhes para o conhecimento um do outro. Essa mulher estava conversando com Jesus, ela estava conversando com Deus, ela estava começando a se abrir a esse Deus. E Jesus fez a pergunta: mulher, cadê teu marido? Foi a pergunta certa. Porque depois ele começou a desvendar toda a trajetória dela. Os teus maridos todos já tem vários maridos, nenhum deles é teu. O que está hoje não é teu marido. E ela responde: eu vejo que tu és profeta. A palavra do profeta, a palavra emitida pelo profeta, né, a profeteia, né, a palavra que o profeta fala é uma poderosa semente. É uma palavra ungida, é a palavra do Messias. Foi na direção certa porque achou o problema dela, que precisava de uma solução. Não tinha nenhuma outra solução para esse problema, a não ser evangelho. Eu converso com muita gente. E alguns contam problemas. E para todos esses problemas que eu escuto, a resposta sempre é a mesma. Porque existem paliativos. Então existem paliativos para muitas coisas. Doenças incuráveis, existe um paliativo. Né? Os remédios que vão ali controlar pelo menos a doença e tentar dar um conforto para aquele doente. Então tem problemas na alma humana. Então você vai ter ali um analista, né, um psicanalista, depois um tratamento terapêutico ali com um psicólogo. Eles vão ali lhe auxiliando a domar a situação. Mas existem problemas na vida humana, no interior humano, que olha, a gente só acha a resposta em Jesus. Só o Evangelho para poder ajustar a mentalidade, para poder ajustar a moral do ser humano. Não vai ser palavra de convencimento.
tem que ser a semente do evangelho plantada mesmo. Foi isso que ele fez. Jesus Cristo mostrou esse fruto saindo da vida dele. E cadê teu marido? Por que vamos falar de marido agora? Porque esse que você está hoje, nem seu marido é. Tem um problema moral aí acontecendo. E a resposta é o evangelho. Essa mulher ficou atônita. Você é um profeta, você está vendo tudo da minha vida. Já que essa palavra sua é tão direcionada, tão ungida, eu estou preocupada com uma situação. Está querendo desviar um pouco, né? Estou preocupada com a situação. Qual é o monte que a gente deve adorar? Porque os judeus dizem que o monte é um. E a gente acha que é o monte Gerizim. Qual é o monte que a gente tem que ir? Mas o profeta não está interessado em... É muito forte isso, né? O profeta não está interessado em resolver questões mínimas teológicas. Porque ele disse, olha, chegou o tempo em que nem é preciso mais isso. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Olha que tamanho fruto é esse. Aí onde você está, você pode ser um adorador do Pai. Aí onde você está. Em espírito e em verdade. Não preciso responder as questões teológicas. O que eu preciso é responder esse seu problema. Isso é fruto do Evangelho. Tem amigos seus que precisam tanto de uma palavra sua para resolver um problema sério dele. E a gente pode estar preocupado em responder se é no Monte Sião, se é no Pentateuco dos Samaritanos, que tem a melhor informação. A gente pode estar preocupado com coisas tão banais, quando deveríamos estar apenas ofertando o Evangelho. Eu tenho o Evangelho para dizer para você. É uma boa nova. Eu tenho uma boa notícia para dizer para você. Eu tenho fé. Eu tenho fé e posso orar por você. Eu tenho fé e posso abençoar a tua vida. Eu tenho fé e eu quero orar pela tua família. Isso é Evangelho. E daí vem todos os efeitos relacionados a ele. Esse mover de Jesus na direção dessa mulher, trazendo uma experiência. Eles ali estavam tendo uma experiência, onde ela viu o agir, a revelação de Deus, a profeteia tocar a vida dela. Isso já é experiência, já é um efeito do Evangelho. João 4:28. A mulher então deixou seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Olha aí mais um efeito da Evangelho. Essa experiência foi tão forte para aquela mulher que ela já nem lembrava mais do cântaro, largou, voltou para a cidade e começou a falar, obviamente, para os seus conhecidos. Obviamente que ela falava para as pessoas que ela conhecia. E começava a falar. Eu tive uma experiência diferente lá no poço hoje. Eu encontrei o Messias, não seria esse o Cristo? Porque ele começou a falar comigo com um sinal, revelou tudo que eu tenho feito, foi contando sem nem me conhecer. Essa experiência é muito forte para mim, eu preciso te convidar. Venham para vocês também terem essa experiência. Pessoal, são 6 anos que estamos aqui em Teresina. São 6 anos de evangelho aqui nesse lugar, nessa região. São 6 anos em que a gente tem inúmeras histórias para contar. Histórias lindas. Milagres até. São coisas bonitas, pessoas mudando de vida, pessoas se transformando. Se você entrar aí nesse canal e ver outro vídeo nosso, você vai ver, são pérolas sendo semeadas, são sementes sendo plantadas, o evangelho sendo mostrado. Tanto tempo semeando e você vai colher um fruto. São experiências que a gente vive e aí o fruto vem. Essa mulher começou a chamar, eu quero que vocês vejam também. Eu quero que vocês venham ver também. Eu quero que vocês conheçam também, porque essa experiência não pode ficar só comigo. Isso é um efeito do evangelho na sua vida. Você não fica com a experiência só para você, você conta para outras pessoas também, para que elas possam viver. Venham viver essa experiência porque eu estou vivendo algo maravilhoso. Isso é efeito do evangelho.
Eu não posso me envergonhar de falar do evangelho para as outras pessoas. Porque o efeito dele na minha vida mudou minha vida. Olha só o que Paulo escreve aos Romanos, logo no primeiro capítulo. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como no grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Eu não posso me envergonhar disso porque é a fonte da minha vida. A fonte da minha vida é a fé. Eu não posso me envergonhar de falar para alguém, olha, eu estou em uma igreja e lá a gente fala do evangelho que muda vidas. Vamos lá comigo. Olha, tem uma reunião na minha casa que eu chamo de célula. Lá a gente fala de evangelho e isso muda tantas vidas, viu? Vamos lá comigo na próxima reunião. Eu quero que você conheça um pouco sobre esse evangelho que muda vidas. E você vai começar a perceber o efeito que isso vai causar nas pessoas. Já recebi pessoas com depressão. Depressão, não consigo fazer nada. Tem semanas que eu não venho para a universidade porque eu estou depressivo e eu não consigo. E eu falei, eu tenho como te ajudar. Não clinicamente, porque não sou capacitado para isso. Mas eu tenho boas notícias para ficar te falando. Porque depressão é você rodeado de péssimas opções, não tem saída. E você vai se fechando em tristezas. Então eu tenho boas notícias para te falar. Você toparia vir para uma reunião? Vamos fazer uma sequência de reuniões onde eu vou te falar de boas notícias. E isso vai te animando a enfrentar o teu cotidiano. E assim eu fiz, gente. Foi um momento ali, um intervalo no ambiente de trabalho. E aí, naquele intervalo do ambiente, a gente ficava conversando sobre o Evangelho, sobre as boas notícias. E aquilo ali foi animando aquela pessoa. Depois mandou uma mensagem para mim dizendo: olha, está fazendo muita diferença para mim. Está me animando, eu estou me sentindo uma pessoa com mais ânimo. Depois que a gente começou a conversar sobre o Evangelho. Olha só como isso aqui tem muito efeito. Eu não posso me envergonhar disso, porque isso é benéfico demais. É benéfico para mim, é benéfico para qualquer um que tem acesso. Eu não posso me envergonhar disso. Não posso me envergonhar. Porque a diferença, como disse Jesus para Tiago e João, é a diferença entre destruir uma pessoa e salvar uma pessoa. Os samaritanos já estavam no radar, porque eles esperavam o Messias. Eles já conheciam a história por alto. Hoje no Brasil não é dificuldade. Vou falar de Jesus para você, eu já conheço por alto, não precisa nem falar. Mas essa mulher disse, não, a gente tem que ir lá ouvir mais, tem que ter experiência com ele. É isso que tem faltado. Porque eu conheço pessoas que até estão na igreja. Então já ouviram falar de Jesus. Mas parece que o evangelho não penetrou bastante. Não criou raiz o bastante. Ainda não compreenderam a profundidade do evangelho. E aí os efeitos do evangelho não aparecem. Cadê o fruto? Não tem. Não tem fruto. O fruto não aparece, não é evidente. Ninguém consegue provar desse fruto. Essa árvore não frutifica nunca. Teve um problema sério. Jesus foi atrás de uma figueira. Cadê o fruto dessa árvore? Não tem, sim. E aí veio uma palavra de juízo muito forte. Então nunca mais ninguém prove do teu fruto. Meu Deus, que juízo! Você conhece essa passagem? Mas que palavra dura de juízo! Cadê? Ninguém consegue provar desse fruto? Não, então nunca mais sai fruto de você. Meu Deus, é condenação. Então não quero essa condenação para a minha vida, porque o fruto é evidente, todo mundo já começa a ver. É claro que alguém pode jogar uma pedra, não é assim que aqui no Nordeste acontece? A gente vê as mangueiras cheias, carregadas de frutos. Mas sempre tem um que pega a pedra e joga. Porque a gente recebe pedra quem está frutificando mesmo. O ato de eu fazer essa live aqui, você assistindo, já é um compartilhamento de fruto. Mas alguém pode entrar aí e dizer, não gostei. Né? Alguém vai lá e clica no botão aí no canal, né? Não gostei, não gostei.
tem gente que faz isso. Tem gente que clica e diz, não gostei. Então sempre tem uma pedrada ou outra. Mas olha, é muito mais gratificante quando você alimenta outras pessoas com esse fruto. O fruto que é evidente na sua vida. O ato dessa mulher parece pouco. Ela largou o cântaro, foi falar para os amigos, para os próximos, para os vizinhos. Vem ali porque eu acho que essa palavra muda vidas, mudou a minha. Ele está revelando tudo. Ele viu o que é que eu tenho feito. Venha comigo. No versículo 39 do capítulo 4. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Versículo 40. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles. E ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disse a mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. É forte isso, né? Porque tudo começou com ela falando. Mas eles, ouvindo aquela palavra, o efeito do evangelho na vida daquela mulher, o fruto já começando a aparecer, eles foram se relacionar com Jesus também. Aí ouviram Jesus, se relacionaram com Jesus, e sobrou no final essa expressão: não cremos mais somente porque o Senhor, porque você falou, mulher. Não cremos mais somente porque você falou. Mas nessa experiência que nós também tivemos, nós agora sabemos que ele verdadeiramente é o Cristo. Olha só, quando você chama alguém para participar da sua reunião de célula, ela vai crer não somente porque você disse que é bom, mas é porque ela vivenciou e disse: a palavra de Deus é boa demais para mim. Quando você chama e leva alguém para uma reunião na igreja, para um culto na igreja, a celebração da família na igreja, você vai, leva alguém, não é só porque você disse, vem porque sei que Deus vai mudar a tua vida. Ela vai lá e vê, ela experimenta, é a experiência dela, e isso muda a vida. E quando isso acontece, quando você consegue dar o fruto do evangelho para alguém, experimentar, e a semente do evangelho então vai para a vida daquela pessoa, esse fruto permanece. Eu estou te contando uma historinha aqui, uma narrativa linda, porque uma mulher foi tirar água e a partir dali uma reação em cadeia aconteceu. E isso é evangelho, porque o evangelho foi transmitido. O efeito do evangelho gerou a transmissão de novo para outras pessoas. E quando você viu, muitos samaritanos receberam Jesus, creram nele, porque agora estavam tendo experiência com ele. Só falar não basta, tem que ter experiência. Só dizer eu sou sim crente não vai bastar, tem que ter experiência com ele. Só dizer sim, Jesus é bom, não basta. Tem que chamar e dizer, vem viver as experiências com Jesus, para você ver como ele muda a tua vida. É mudança de vida. Atos 8, 25, olha só onde a gente foi parar. Do Evangelho de João. Já estamos em Atos dos Apóstolos. Jesus já ressuscitado. 8, 25. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados dos samaritanos. Virou ali uma prática agora de reunião. Porque não era aqueles que vão acabar com tudo. Vamos orar e vinha fogo. João agora já estava com outra mentalidade. Nós vamos levar o evangelho para os outros povoados dos samaritanos. Todo o caminho que eles andavam, eles agora já tinham uma evidência do evangelho. O efeito do evangelho era notório, todo mundo via. Eles estavam pregando o evangelho. O meu esforço hoje é te entregar esse fruto. O meu esforço hoje é te entregar essa palavra. O meu esforço hoje é que esse efeito do evangelho que estamos vivendo aqui sirva de semente do evangelho na tua vida. O que é evangelho? Te contar uma boa notícia. Jesus muda a tua vida. Isso é evangelho. Hoje eu posso contar uma história
de mudança de vida. O Evangelho muda vidas. São 6 anos que falamos disso aqui, somente nesse território. 6 anos só aqui. 6 anos interessantes que falamos sobre isso. A semente jogada nessa terra. E quando a chuva de Deus vem, a terra produz os seus frutos. Eu vou continuar essa mensagem no domingo, mas olha só como já partimos com muito entendimento. Já sabemos o que é evangelho, que são as boas notícias. Já sabemos agora o efeito do evangelho, que são esses frutos que a terra produz. Enche de efeito do evangelho. E no domingo nós vamos entender, né, a finalização dessa mensagem. Que é quando Deus nos cobre desses frutos e nos faz semeadores para uma grande colheita no reino. Porque de fruto em fruto, quando você soma tudo, você tem uma grande colheita. Chegou a hora de todo mundo ver o fruto do evangelho na sua vida. Chegou a hora das palavras de Jesus saírem da sua boca, como fruto, como efeito do evangelho que você vive. E isso tocar outras vidas. E isso abençoar outras vidas, transformar outras vidas. Chegou a hora. Chegou a hora de pegar na mão de alguém e dizer, vem ter experiência com Jesus também. Chegou a hora de falar para alguém, olha, estou te mandando essa mensagem para te lembrar que te espero na nossa reunião. Na próxima reunião, eu sei que Deus vai mudar a tua vida, como tem mudado a minha. Vem ter essa experiência. Se o evangelho é verdade na sua vida, os frutos são evidentes. Todo mundo vê. Então a minha oração hoje é que os frutos sejam evidentes na tua vida. Que todo mundo saiba que você vive no evangelho. Porque não precisa você dizer que vive, os frutos já são evidentes.